Para vocês, novamente, como que a gente faz a conversão do modelo conceitual para o modelo lógico. Então, existem algumas regrinhas aqui. Todas elas estão nos slides que eu já compartilhei no AVA. Então, quando for entidade simples, para cada entidade aqui do relacionamento, por exemplo, a entidade pessoa, eu vou transformar numa tabela. Cada atributo será transformado em um campo, ou seja, em uma coluna aqui da tabela. É bem importante lembrar que o atributo identificador no modelo lógico, ele é uma chave primária. Então, essa aqui é a regrinha para entidade simples. Já para entidade fraca, entidade fraca é quando uma depende da outra, ou seja, nesse caso aqui, para a entidade dependente existir, ele obrigatoriamente precisa do funcionário. Por isso que aqui ó, está zero para muitos, ou seja, o dependente só existe se existir o funcionário. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A entidade fraca ó, na tabela da entidade dependente inclui-se a chave primária e a chave estrangeira aqui da outra tabela. Por quê? Agora, no modelo lógico, que é esse aqui embaixo, não existe mais esse relacionamento. Então, de que forma que eu vou criar um relacionamento entre as tabelas? É através da chave estrangeira. Então, perceba que a chave ela vai ficar aqui na tabelinha, que é a entidade fraca, ou seja, a chave primária aqui do funcionário, ela vem para a tabela dependente como chave estrangeira. Aqui ele não está com a nomenclatura que a gente utiliza padrão em banco de dados, né? Então é só uma representação gráfica e esse exemplo aqui ele vem da literatura. Então na prática a gente não vai colocar CD dependente, CD funcionário e não vai nem ter esse desenho aqui. Na prática, na vida real, a gente tem PK, que é primary key para chave primária, e FK para foreign key, que é a chave estrangeira. Dando sequência, quando existe a generalização, que é esse caso aqui. Então, nós temos lá uma entidade conta, que ela poderia ser especializada em conta corrente ou conta poupança. Cada uma aqui com os seus atributos, o que vai acontecer? A gente pode criar uma das alternativas é uma entidade, uma tabela para cada uma das entidades e colocar seus respectivos atributos, que é o que ocorreu aqui. E aí colocar a chave estrangeira em cada uma delas. Ó. Então, aqui na entidade conta, que é a principal, eu tenho a tabelinha conta, que tem aqui a chave primária, que é o número. E na conta corrente, a chave primária se transforma em chave estrangeira, e a mesma coisa aqui na conta poupança. É importante lembrar que, como a gente vem falando em sala de aula, toda tabela tem que ter obrigatoriamente uma chave primária. Então, aqui você precisa colocar a chave primária da conta corrente, da conta poupança e também utilizar a nomenclatura lá, PK e FK. A segunda alternativa para essa solução aqui das tabelas especializadas é criar uma única entidade e armazenar todos esses atributos que estão nela. Né? Então, ela ficaria assim, ó. Conta corrente, que ela terá o número da conta, que é a chave primária, e os atributos dela. E a mesma coisa aqui na conta poupança, que eu tenho a chave primária e os atributos relacionados a ela. Ou seja, eu repito aqui nas entidades especializadas o que eu tenho aqui na principal. Dando sequência, quando é relacionamento 1 para 1, eu tenho duas formas de resolver, que é a primeira adicionando coluna. 1 para 1 é quando eu tenho um na cardinalidade máxima de um lado e um na cardinalidade máxima do outro. E aí, o que é que eu faço com os atributos que ficam aqui no relacionamento? Em cada uma das tabelas, eu vou colocar aqui a sua chave primária. E aí, ó, perceba que eu tenho o relacionamento entre as tabelas, né? Então, entre o homem e a mulher, o que está aqui como chave primária na tabela homem, ele vem como chave estrangeira para a tabela mulher. A alternativa 2 é, inclusive para o relacionamento, criar uma tabelinha.
E aí eu coloco as chaves primárias de cada uma das outras entidades. Lembrando de seguir a regrinha de PK e FK. Agora, quando eu tenho um relacionamento um para muitos, aqui então a gente tem duas maneiras de implementar. Uma delas é adicionando colunas. Então, aqui eu tenho a financeira financia, zero várias vendas, né? Então, aqui é o relacionamento um para muitos. Nesse caso aqui, eu consigo adicionar colunas, ou seja, os atributos que estão aqui no relacionamento, eles se transformam em colunas na tabela do muitos. Isso significa adicionar colunas. Já a tabela própria, da mesma forma que a regra anterior, a gente cria uma tabelinha para cada uma das situações, né? Ou seja, aqui para a financeira, que é uma entidade, ela vai se transformar numa tabela. O financeiro, que é o relacionamento, será uma tabela, e a venda, que é uma entidade, se transformará numa tabela. E aí a gente vai fazer os relacionamentos com a chave primária estrangeira. Já agora aqui, quando eu tenho relacionamento muitos para muitos, né? Que eu tenho N dos dois lados. O que a gente vai fazer? Eu vou criar uma tabelinha para cada uma, né? Porque quando eu tenho N, lembrando que aqui, seguindo lá o BR modelo que a gente tem utilizado, ele coloca o quadradinho aqui ao redor. Essa aqui é a entidade associativa. Eu obrigatoriamente tenho que ter uma entidade associativa quando existe aqui o relacionamento muitos para muitos, tá? Então, cada uma das entidades se transforma numa tabela e o relacionamento também se transforma numa tabela, cada um com seus respectivos aqui atributos. E aí, logicamente, no modelo lógico, o relacionamento é realizado através de chave primária, que vai para outra tabela, se transforma em chave estrangeira. A regra para atributos multivalorados, como que ela funciona? Lembra que o atributo multivalorado é, por exemplo, aqui o telefone, que o cliente possui número de telefone, ele pode possuir zero ou muitos. Nesse caso aqui, o atributo multivalorado, ele se transforma numa tabela, tá? E aí, então, aqui eu tenho o cliente e o telefone. O que é a chave primária aqui no cliente, que no caso seria o código dele, ele vem para a tabela telefone como uma chave estrangeira. Lembrando que toda tabela, ela tem a sua chave primária também, e aqui vocês devem utilizar Primary Key e Foreign Key, que é o PK e o FK. Relacionamento aqui enários, quer dizer, eu tenho muitas tabelas, né? Enário, ternário, quer dizer que eu tenho relacionamento entre várias tabelas, lembrem disso. O que vai acontecer? Para cada um, ó, eu vou criar uma entidade. Então, ó, fornecedor vira uma tabela. Entidade fornecedor, né? Vira uma tabela. O projeto vira uma tabela. A peça virou uma tabela. E o relacionamento, que aqui seria uma entidade associativa, ele também virou uma tabela. O que vai acontecer com esse relacionamento aqui do enário, do ternário? É ele quem vai armazenar todas as foreign keys, que são as primary keys das demais tabelas. Bem simples, né? E aí a entidade associativa, o que é que vai acontecer? Adivinha, a entidade associativa aqui, só falta o quadradinho aqui ao redor, lembrando que esse exemplo aqui é um exemplo de livro, então ele não está com o quadradinho ao redor, como existe na tabela, na entidade associativa. Então, cada uma das situações aqui se transformará numa tabela. Então, a entidade médico vira tabela médico, a entidade paciente vira tabela paciente e a entidade associativa consulta vira a tabelinha de consulta e o relacionamento é feito entre as chaves primárias e chave estrangeira. Nesse caso aqui, ó, que houve mais um relacionamento aqui, ó, que solicita exames. O solicita, ele vai armazenar aqui as chaves estrangeiras das demais tabelas que ele se relaciona, mais o atributo dele. E da mesma forma, ali com a entidade exame. Então, essa foi a revisão da conversão do modelo conceitual para o modelo